Olá, contador, contadora! A reforma tributária foi promulgada. Ela começa a valer em 2026. Mas se você não começar a se mover agora, você pode perder muito dinheiro e colocar o seu negócio contábil em risco. Então, neste vídeo, eu vou te explicar como você começa a se preparar agora, em 2024, para ganhar muito dinheiro com a reforma tributária. Eu sou Lucas Ribeiro, eu sou advogado tributarista, especializado em reforma tributária e empresas do lucro real. Eu sou sócio de uma empresa de contabilidade e também fundei a Reut, especializada em inteligência artificial, que atende mais de 300 grandes empresas no Brasil. Neste novo canal, eu ajudo contadores a ganharem dinheiro com a reforma tributária e com outras oportunidades tributárias, mesmo que você ainda não domine o assunto. Então eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final para que você entenda como se preparar para aproveitar todas as oportunidades com a reforma tributária. Compartilhe esse vídeo com todos os seus sócios e os profissionais que trabalham na área fiscal para que todos estejam alinhados. E se inscreva gratuitamente aqui para não perder outros conteúdos avançados como esse. A reforma tributária, ela trouxe uma mudança muito expressiva nos tributos que nós temos hoje, como o PIS, a COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI. São 5 tributos que estão sendo substituídos pelo PIS, que está sendo trocado, PIS e a COFINS, pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ISS e o ICMS estão sendo trocados pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS de competência dos estados e dos municípios e a CBS de competência da União. Por outro lado, nós ainda temos a troca do IPI, que não deixa de existir. Ele muda o seu formato, mas ele passa a ter muito mais peso agora com o IS, o Imposto Seletivo, que vai ter incidência sobre todos aqueles bens e serviços que podem ser prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Nesse novo contexto, com esses novos tributos, nós teremos uma base ampla. Todas as operações poderão ser tributadas. Então a locação, por exemplo, que hoje não tributa nem ISS e nem ICMS, seguramente será tributada pelo IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. O IVA dual que nós teremos no Brasil, a composição da somatória entre IBS e CBS. Isso nos dá uma nova composição também de alíquotas. Nós teremos muitas possibilidades de alíquotas no Brasil. Serão 5.569 municípios que poderão definir as suas alíquotas em conjunto com a alíquota do Estado para o IBS. Então isso dá uma variação muito expressiva. Por outro lado, nós temos uma simplificação do sistema, porque nós não teremos mais todas aquelas complexidades de creditamento. O creditamento ele passa a ser amplo, tudo vai dar crédito. Então nós não teremos mais aquelas discussões que temos hoje, se é insumo, se não é, se eu posso me creditar ou não posso de PIS e COFINS ou de ICMS em determinadas atividades da minha empresa. Qualquer empresa vai poder se creditar do Imposto sobre Valor Agregado. Do IBS não, ele terá aqui um pouco de uma diferença em relação à sua composição, que é muito importante para essas empresas que muitas vezes terão a incidência dupla do IVA e do Imposto Seletivo, para aquilo que faz mal à saúde, como, por exemplo, cigarros, bebidas alcoólicas, entre outros produtos e serviços, eventualmente, que você venha a produzir. O IVA, ele ainda nos trará uma série de complexidades de operação, porque nós teremos que lançar tudo aquilo que é adquirido pela empresa. Então isso vai dar mais trabalho. Fatalmente nós teremos que ter notas fiscais de todas as aquisições, o lançamento dentro do mês. Nós não podemos deixar para o próximo mês, porque senão essa empresa vai tributar um IVA maior do que ela deveria, porque é sobre o valor agregado. Vale destacar que as alíquotas passam a ser por fora, não são mais por dentro, como nós temos hoje na incidência dos tributos atuais. E além disso, nós teremos uma longa transição, que começa em 2026 e só termina em 2033. A reforma tributária certamente é uma grande oportunidade para todos nós. Ela nos permite que todo o sistema vai ser reconstruído. Com ele, nós podemos vender muito mais planejamento tributário para essas empresas. Podemos ajudá-las a se prepararem para os cadastros de itens, de fornecedores, de clientes, se prepararem para uma gestão muito mais voltada, de fato, para uma contabilidade estruturada e não só para uma geração de guias, como nós tínhamos até então.
essa nova vertente, esse novo momento que nós vivemos no nosso país da reforma tributária, vai nos colocar no protagonismo, vai colocar você como protagonista, contador, contadora. Porque esse é o momento em que as empresas mais precisam da gente. Elas precisam de consultoria, elas precisam de entendimento, elas vão precisar de um planejamento não uma vez só para olhar a reforma tributária, elas vão precisar de planejamento tributário todos os anos. E ele começa agora, em 2024. Você pode vender planejamento tributário por R$5.000, pode vender planejamento tributário por 10, 15, 20, ou até em modalidades diferentes, com percentual de sucesso, por exemplo, na redução da tributação. Você pode voltar no tempo para olhar os últimos 5 anos dessas empresas e recuperar tributos agora, porque começou uma contagem regressiva a partir da reforma tributária tendo sido promulgada. Este é o melhor momento para você levar isso para novos clientes, para você buscar aquele cliente do contador que não se preparou para a reforma tributária, do contador que está achando que pode chegar lá em 2026 e aí acordar para uma reforma tributária. Não, esse é tarde. As empresas estão procurando agora sobre esse tema. Elas estão em dúvida, elas estão com medo e elas precisam de apoio. Nós, na Reut, já fizemos uma série de planejamentos tributários baseado em reforma tributária. Mostramos para as empresas os impactos de caixa, que elas precisam se preparar desde já para investimentos, para reorganização de modelos de negócio, para renegociação com fornecedores, com clientes, entender quem é meio e quem é fim de cadeia, quem não gera crédito e quem gera crédito. Tudo isso leva a você, contador, contadora, para que nós possamos levar muita informação, muito conhecimento estruturado, estratégico de transformação. Esse é o grande momento para que a gente possa lucrar muito com a reforma tributária. Eu vou lhe mostrar agora o cronograma de como vai acontecer a transição do sistema tributário atual para o novo, a partir da reforma tributária, da Emenda Constitucional 132, que foi promulgada no dia 20 de dezembro de 2023. Vamos lá? Olha só, pessoal, nós temos aqui o PIS e a COFINS sem nenhuma alteração ainda em 2026. Porém, em 2027, eles são extintos. Nós não teremos mais o PIS e a COFINS. Mais uma oportunidade aqui para que você recupere esses tributos pagos indevidamente dos últimos 5 anos do seu cliente. Por outro lado, nós temos a CBS em substituição ao PIS e a COFINS, que ela passa a ter em 2026 uma alíquota de teste de 0,9% e passa a ser de 0,8% nos anos de 2027 e 2028. De 2029 até 2033, nós teremos as novas alíquotas, que virão com uma resolução do Senado Federal e de acordo com os limites previstos numa lei complementar, que ainda não saiu, mas está próxima de ser apresentada também pelo Ministério da Fazenda. O ICMS e o ISS eles ficam sem nenhuma alteração, de 2026 até 2028. E lá em 2029, nós teremos uma transição gradual até o ano de 2032. Então, eles começam a ser reduzidos em 10%, 20% e depois 30% para a sua aplicação de 60% em 2032 e a sua extinção em 2033. Quando nós vemos o IBS, que então substitui o ICMS e o ISS, ele tem uma alíquota de 0,1% para o estadual em 2026, 0,05% para o estadual e é o mesmo percentual para o municipal nos anos de 2027 e 2028. E as alíquotas também passam a ser definidas, então, a partir de 2029 até 2033, por resolução do Senado Federal, de acordo com as leis complementares. Já o IPI, nós temos uma mudança aqui muito importante, né? O IPI, ele não tem alteração em 2026, né? E nós teremos alíquotas reduzidas a 0 e mantidas para os produtos que possuem incentivos na Zona Franca de Manaus. E ele terá ainda o imposto seletivo para sua compensação, que começa no ano de 2027 e terá suas definições por lei ordinária. Os contadores mais avançados que me encontram nos grupos de mentoria e no Mastermind já estão começando a se preparar. Eles estão estudando as mudanças da legislação e principalmente preparando os seus times
para aproveitar a melhor oportunidade da história de ganhar muito dinheiro. Essa não é somente uma preparação tributária, não é somente uma preparação de ler a emenda constitucional 132, entender os seus desdobramentos de cálculo ou de formatação. Não é isso. A reforma tributária exige uma preparação de vendas, uma preparação de convencimento, uma preparação de mudança cultural. Esse é o momento de transformação. Todo o mercado vai entrar em choque. Todo o mercado vai estar disposto a te ouvir. Estará disposto a pagar preços mais justos, a revisar honorários, a entender os impactos da reforma tributária e pagar por um planejamento, a entender as oportunidades de recuperação tributária, de planejamento sucessório e societário, de entender a dinâmica das suas empresas numa orquestração de negócios diferentes. E você pode ser o protagonista dessa história para ganhar muito dinheiro com a reforma tributária. Os contadores precisam se preparar de verdade para a reforma tributária. Não dá para fazer isso de qualquer jeito. Esse é o momento em que muitos advogados, muitos consultores, muitos administradores vão aproveitar um grande momento de reiniciar do sistema. Como o jogo está novo, está do zero, você pode ser o protagonista, porque é para você, contador ou contadora, que o cliente vai ligar. Se você não começar a se preparar agora, você pode colocar em risco o seu negócio e os seus clientes, porque muitas dessas empresas não vão ter condições de uma adaptação tão rápida, nem de sistemas, nem de processos e nem de mudança cultural. Imagine você a implementação do SPED, a implementação da nota fiscal eletrônica. Foram muitos movimentos históricos mais simples do que a reforma tributária e que não foram nada fáceis, nem para você e nem para os seus clientes. Imagine agora, a reforma tributária traz uma série de riscos, riscos até mesmo de continuidade dos negócios. Será que vai ser viável ainda a precificação com a margem que esses seus clientes têm? Talvez isso precise ser repensado. Vai haver cliente para comprar a partir dessa nova precificação? Vai ter caixa disponível? Tudo isso leva até você, contador, contadora. O seu cliente ele precisa ter segurança de que ele está respaldado por um profissional que domina não apenas a legislação da reforma tributária. Muito mais do que isso, é um profissional que está preparado para dar a ele condições de ter a visibilidade de todos os impactos da reforma tributária. É isso que vai fazer a diferença. Está nas suas mãos, contador, contadora, levar o seu cliente ao sucesso com a reforma tributária e não ser soterrado pelos concorrentes. E você, com o seu escritório, terá muitas oportunidades de melhorar os seus honorários e lucrar nesse momento. A reforma tributária não é uma opção, ela é uma obrigatoriedade. Então não adianta você dizer que não tem tempo para estudá-la. De fato, você precisa se dedicar a isso. Então segue aqui no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, porque é isso que vai te ajudar a ser protagonista nessa história. São 10 anos de reforma tributária, são 10 anos longos para que você possa ter muito mais clientes, operar com planejamento tributário, aumentar as suas ofertas no seu escritório contábil e aumentar principalmente a sua lucratividade, colocando os seus clientes num cenário muito promissor, para que eles sejam beneficiados pelas mudanças. É isso que nós temos que saber explorar agora. Você com certeza está se perguntando em como fazer isso. São muitos desafios, eu sei, mas o jeito errado é não começar agora. Com certeza você vai deixar para depois, vai adiar, vai criar uma série de conversas para dizer: ah, mas a reforma tributária só vai começar lá em 2026. Tarde demais. Os seus concorrentes vão levar os seus clientes agora para o escritório deles. Porque as empresas, elas não vão começar a se preparar em 2026. As empresas estão nos questionando já sobre os efeitos de caixa, sobre os efeitos de todas as alavancas importantes da reforma tributária. Muitas mudanças de conceito são importantes aqui, como por exemplo o que é meio e o que é fim de cadeia, que nós não estávamos habituados. O que é a tributação por dentro, a tributação por fora, a transição entre esses tributos e este período de transição complexo que eu mostrei a você no vídeo. Tudo isso leva você a ter que se preparar para o jeito certo. Agora, começa já a estudar, a acompanhar aqui o nosso canal e a entender como viabilizar a reforma tributária de maneira simples, mas extremamente rentável
para você e para o seu escritório. Eu vou disponibilizar para você um material, um e-book que nós produzimos na Reut que explica um pouco melhor como funciona a reforma tributária. Detalha ali todas as regras de transição e os principais aspectos que você precisa dominar. O link vai estar aqui na descrição para que você possa fazer o download e estudar um pouco mais sobre a reforma tributária no Brasil. Esse aqui é o nosso e-book, que eu vou mostrar a você rapidamente, mas você vai poder fazer o download e ter acesso detalhado a ele. A reforma tributária em foco, decifrando as mudanças. Aqui você vai se preparar para as mudanças e para todos os impactos que estão relacionados com a reforma tributária. Nós vamos ver os principais pontos do texto, as implicações para as empresas e para os diferentes setores, eventualmente de nichos em que você atue. A calculadora da reforma tributária também, vamos passar por ela. E aqui nós teremos a unificação de tributos e a criação do IVA, as fases de transição de 2026 até 2032, a manutenção do IPI, muito importante, pessoal, o IPI vai ser mantido para aqueles, que estão lá na Zona Franca de Manaus, aqueles itens. A cesta básica e o cashback, o imposto seletivo, os setores beneficiados e com tributação reduzida, a exclusão de setores que saíram de regime diferenciado, a alíquota diferenciada para os profissionais liberais, a desoneração de bens de capitais, muito importante para as indústrias principalmente, o split payment, a segregação da arrecadação tributária, a possibilidade do governo cobrar na liquidação financeira e não mais através de uma guia de recolhimento. Isso pode mudar completamente a nossa jornada das contabilidades. E regimes especiais estão aqui também nesse material completo. As implicações que nós temos, como eu disse a vocês, e aqui iniciamos com a transição, essa mudança de todos os tributos que você vai ver. O calendário que eu já mostrei a você está aqui detalhado também, você pode ter acesso a ele. Temos também os detalhes do imposto seletivo, que não incide sobre exportações, nem sobre operações com energia elétrica, que não integra a sua própria base de cálculo, mas integra a base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS e da CBS, o que é muito importante e impactante. Ele pode ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo de outros tributos, terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária e nós teremos aqui seguramente, pessoal, um imposto seletivo bastante complexo. Ele deve se parecer mais com o ICMS do que com o IVA, inclusive. E aqui são alguns dos setores beneficiados que você encontra nesse material. Setores que terão uma redução de 60% da alíquota básica. Essas alíquotas eu vou mostrar a você num próximo vídeo, em como elas vão funcionar, como é esse cálculo por dentro versus o cálculo por fora que nós teremos para o IVA, para o IBS e para a CBS. Serviços de educação estão na alíquota reduzida, serviços de saúde, dispositivos médicos, incluindo fórmulas nutricionais, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, transporte coletivos de passageiros, rodoviário, metroviário, urbano, semi-urbano e metropolitano, alimentos de consumo humano e sucos naturais sem açúcares e conservantes, produtos de higiene pessoal e limpeza, foco em famílias de baixa renda por conta disso, produtos do agro, aquários, de pesca, floresta, extrativismo e natura, insumos agropecuários e aquícolas e produções culturais, jornalísticas e desportivas também estão aqui. Bens e serviços relacionados à soberania e à segurança nacional. São 13 setores que são aqui impactados com a redução de alíquota. Nós ainda temos setores que foram excluídos da reforma tributária, ou seja, lá na PEC 45, quando saíram do Senado com benefício fiscal, chegaram na Câmara e esses benefícios foram eliminados. Então, esses não fazem parte dos setores aqui com a redução. Por outro lado, foi mantida a alíquota diferenciada para os profissionais liberais, como advogados, contadores, administradores, engenheiros, arquitetos, escritores. Estes têm uma alíquota reduzida em 30%, ou seja, eles vão tributar 70% da alíquota básica. Nós ainda temos os setores beneficiados que eles poderão sofrer alterações a cada 5 anos. Com certeza vai ter muito lobby aqui, não é, pessoal? Porque isso vai gerar uma disputa muito grande nessa discussão. Aqui um pouquinho mais das alíquotas para você, nós acreditamos que a alíquota de referência ela será de 27%, o que significa dizer que a alíquota reduzida em 30% vai corresponder a 18,9% e a alíquota reduzida em 60% vai corresponder a uma alíquota efetiva de 10,8% para aqueles 13 setores beneficiados.
Nós ainda temos aqui as regras de desoneração para os bens de capital, um pouquinho mais sobre o split payment que eu comentei com vocês, os regimes especiais, então esses aqui não vão tributar IVA de forma igual aos demais setores, né? São as cooperativas, os serviços de hotelaria, os parques de diversão e parques temáticos, as agências de viagens e turismo, bares, restaurantes, atividades esportivas, aviação regional, transporte coletivo intermunicipal, interestadual, rodoviário, ferroviário, hidroviário, todos esses aqui terão regimes especiais. Por que esses regimes especiais? Porque estas atividades elas não têm como fazer o controle, por exemplo, serviços financeiros. Como é que eu vou controlar crédito do dinheiro? Não é daquele dinheiro que entrou versus o dinheiro que saiu. É por isso que os regimes especiais foram criados. E para as cooperativas isso deve ficar ainda melhor, porque elas terão a chamada neutralidade. Elas vão poder comprar e vender de forma optativa, não é? Entre os seus cooperados sem a tributação. Isso afeta no final do dia principalmente o caixa dessas entidades, porque elas não vão ser aqui obrigadas a antecipar o tributo que as empresas em regimes normais terão. Nós ainda temos uma série de implicações, como a simplificação versus a complexidade. Até que ponto é mais simples ou mais complexo com a reforma tributária? Você vai ver isso no nosso e-book. Os impactos na cadeia de suprimentos e de preços, vários são esses impactos, na margem, na precificação de compra, na precificação de venda, impactos de caixa e a necessidade de crédito. Muitas empresas vão ter que se socorrer ainda mais dos bancos aqui, porque fatalmente elas terão que antecipar os tributos em relação aos seus fornecedores. O comércio também interestadual e a guerra fiscal muda com a reforma tributária, mas ele muda a sua forma. Não é que ele acabe, né? Vão haver ainda, nós ainda teremos incentivos, benefícios fiscais, mas eles serão diferentes daquilo que nós estamos acostumados hoje. E aqui você vai encontrar um pouco mais sobre como nós temos a operação, a estruturação, né, um pouco do que nós fizemos também no Senado Federal para garantir que a reforma tributária tivesse um texto um pouco melhor. Participamos ativamente da redação de muitas das emendas que estão lá, que levaram ao texto final promulgado em dezembro de 2023. Você vai conhecer aqui também um pouco mais sobre a calculadora da reforma tributária e todos os benefícios que você pode ter com ela. Essas são algumas das mudanças da reforma tributária. Temos muito mais pela frente ainda. Teremos pelo menos a lei complementar sobre o consumo, que vai regulamentar o IBS e a CBS. Teremos a lei complementar sobre o imposto seletivo e ainda teremos as leis complementares que vão regular toda a sistemática do comitê gestor do IBS. Isso vai nos levar a fazer novos vídeos e eu me comprometo com você a trazer aqui todo o conteúdo atualizado, sempre que estiver disponível o texto e tudo aquilo que nós convivemos lá no Senado Federal, lá em Brasília, com informações sempre atualizadas para trazer você ao protagonismo da reforma tributária. Por isso, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para que você fique sempre alerta às nossas notificações de novidades tributárias. Quanto antes você tiver acesso a elas, seguramente você poderá ganhar muito mais dinheiro. Me segue também no Instagram, onde eu compartilho um pouco mais os bastidores da minha empresa e das minhas idas ao Senado Federal lá em Brasília. Você precisa fazer parte dessa comunidade de empreendedores contábeis protagonistas que vão crescer muito com a reforma tributária. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!